Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas, e sim, a maioria de nós é de mulheres. Continuando essa proposta, hoje nós vamos falar da jornada do herói. Para vocês que mandaram mensagem para mim, que gostaram quando eu conversei sobre a síndrome do impostor, hoje nós vamos falar da jornada do herói. Mas que herói? Nós mesmos, a cada dia, no nosso cotidiano, nas nossas batalhas diárias, e para você que está no vestibular, os concurseiros, enfim, como que isso se coloca na nossa vida? Isso é um clássico da década de 40, é isso, gente, do século passado, O Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell, que foi cantado, decantado, e ele conta uma história que se repete nos filmes, nos roteiros de sucesso e nas nossas próprias vidas. E é isso que eu vou compartilhar agora com vocês. Vamos lá? Deixa eu compartilhar aqui, colocar no modo apresentação e vamos lá. Como vocês sabem, a escuta integrativa é esse método ancorado em três pilares: vitalidade, que é nosso entusiasmo, propósito, energia para a gente fazer as coisas; linguagem do sintoma, porque aqui a gente olha o sintoma como uma oportunidade da gente ver o que anda em desarmonia conosco; e, claro, liberação emocional, porque sim, o que a gente gosta, desgosta, ama, odeia, tem raiva ou não, ou seja, nossas inseguranças, medos, etc., vão fazer muita diferença na forma e nos resultados que a gente tem na nossa vida. Então, vamos começar. Deixa eu chegar isso aqui só um pouquinho para cima. E vamos lá. E a gente sempre começa, gente, dizendo que saúde é a nossa maior riqueza e que a vida é um presente. E sempre, mesmo quando a gente não está sintonizado, tem um cuidador que cuida, nos ampara e nos acolhe. Esse é um quadro aqui do meu consultório que existe aqui desde que ele foi fundado. E aí, gente, olha só, tem mais de 30 anos, tá? E eu sempre uso essa imagem, porque ela também me relembra, nos meus momentos difíceis, que tem um cuidador, uma força maior que nos ampara. E aqui a proposta é da sua jornada de herói ou de heroína. O protagonista na sua vida é você. E é esse brilho que é singular, único, essa luz que é própria a você, que precisa brilhar. E essa jornada é composta por 12 passos. E é essa a estrada que a gente vai percorrer agora. Lembrando que isso aqui são dicas, falas gerais de muitas histórias e sob hipótese nenhuma, substitui ajuda profissional. Então, se você está passando por um momento muito difícil, busca ajuda. Uma ajuda que é pessoal e intransferível. Aqui é uma proposta de apoio nessa jornada que todos nós passamos na vida, mesmo que não estejamos estrelando nenhum filme de sucesso. Vamos lá. A primeira coisa e o primeiro passo é o mundo comum, que ele chama. O que é o mundo comum? É o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. É aquele mundo que é familiar, rotineiro, onde a gente mais ou menos sabe tudo o que vai acontecer. E nesse mundo comum ou ordinário, e eu chamo a atenção que eu vou usar algumas imagens desse artista, Charles Campbell. Ele vai fazer toda uma jornada, então a imagem central vai ser sempre dele. Está disponível na internet, no Instagram, vocês podem olhar lá, tá? No nosso dia a dia comum, a gente pode ser tentado, né? A fazer diferente, a fazer outras coisas, etc. E aí, a coisa mais
patognomônica dessas possibilidades é a transformação da lagarta em borboleta. E aí, o quadrinho é: se você não se transformar, nunca vai voar. Ou uma coisa que está em todos os lugares. Grandes coisas nunca acontecem na sua zona de conforto. Então, o seu mundo comum, ele tem uma previsibilidade. E isso é bom sobre alguns aspectos, tá? Quando que isso começa a não ficar tão bom? Quando isso começa a gerar uma inquietação, um certo desconforto. Não é muito bem aquilo que você quer fazer. E aí você, a grama do vizinho não é mais verde, você começa a olhar para fora, olhar para outras coisas e ver o que que aquilo está te dizendo, por exemplo. Ou você acha a sua vida extremamente tediosa. Divertidamente é um filme ótimo, tá? Eu vou usar algumas imagens deles. Sabe aquela música? Sabe esses dias em que horas dizem nada? O tédio é isso. Nada de novo. Tudo igual. Todo dia ela faz tudo sempre igual, tudo igual. E você olha para fora e sonha, ou cria coisas, ou imagina. Mas perceba que já tem um alerta aí. Quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro desperta. Então, olha só, já tem uma dica. Eu tenho que estar olhando para fora, alinhado com a minha essência. Mas às vezes esse mundo comum é muito opressor. Eu estou preso numa bolha e numa bolha que pode ser difícil para mim, de muita dor, por exemplo. Ou eu posso estar muito bem, obrigado, na minha rotina. Ela é leve, ela é alegre, é a vida que eu quis. Tá tudo certo. E aí, olha só, no mundo comum e no início da nossa jornada, especialmente para aqueles que estão vivendo a inquietude ou a insatisfação, eu trago três apoios iniciais. Eu já falei várias vezes, eu sou dessas que acreditam em Deus, nessa força criativa maior, e em nossa jornada, independentemente do estágio, é necessária essa força. Quem traz essa força no mundo dos florais é a Angélica, que traz a proteção espiritual, essa certeza que tem uma guiança maior nos orientando no caminho. Mas se o seu desafio é no tédio, é no desânimo, é no tanto faz, tanto fez, é na indiferença, é naquilo que não, você já não está ligando para nada do que está à tua volta. Wild Rose vai revitalizar você, vai te devolver o entusiasmo, vai te devolver a capacidade de observar sim o que está à tua volta, mas com energia, com força, com vitalidade. E o Wild Oat traz o propósito, a vocação. Eu quero fazer o quê? Porque se ficar horas e horas na internet, vamos combinar, né, gente? Pingando de página em página, o que que isso vai te acrescentar? Então, para sair do mundo comum, se você tiver alinhamento, entusiasmo e propósito, você está pronto para a próxima etapa. E aí, olha só, você é chamado para embarcar nessa aventura. E como que é essa aventura? Esse chamado pode ser um desafio, vamos lá, um que é comum aqui, passar no vestibular. É um super desafio. Ou na residência médica, que meus filhos acabaram de passar. Ou ainda, bem-vindos, concurseiros. Isso é um desafio. Mas só pode ser uma oportunidade. Qual? Tânia, recebi um convite para fazer um doutorado sanduíche, sei lá, na Alemanha, um engenheiro aqui. A história é verdadeira. É uma super oportunidade, concordam? Mas pode ser uma ameaça. Que ameaça? Aconteceu em Porto Alegre, lembra? Aquela inundação. Todo mundo viu o cavalo amarelo em cima da caixa?
Então, a chamada aventura é um desafio, uma oportunidade, uma ameaça muito grande. E você fica ali, instado a sair da sua bolha, porque você quer, ou porque aconteceu uma coisa tão absurda que você tem que sair obrigatoriamente. Qualquer que seja o desafio, vários caminhos vão se colocar à sua frente. E aí, olha só, nessa etapa eu quero te dizer uma coisa. Lembra que eu falei que você é único e singular? Então você sim tem muitos talentos. E você precisa sintonizar com esses talentos. E quem vai trazer isso é Íris, que vai te dar essa certeza de que você é uma pessoa com talentos, habilidosa, e que você veio, aquela coisa do mapa astral, para quem já fez, com muitas potencialidades. Alinha isso com a tua essência. Ou você é chamado para uma nova fase e Serato te ajuda em quê? Sabe aquele curioso, mas que vai de página em página, que fica horas e horas só chicando uma coisa com a outra? Ou então vai pedindo opinião para um e outro, vai mudando de ideia e não honra nem a opinião que ele recebeu e nem a sua própria sabedoria interior? Então, nessa fase, aprenda a se escutar. Mas, às vezes, você precisa mobilizar uma energia enorme para superar aquele desafio. E Mountain Pride traz isso. Essa energia do guerreiro, aquela força que você vai mobilizar para seguir adiante. Posso dar um exemplo simples? Sua primeira viagem sozinho. Quando você vai fazer um mochilão, quando você vai fazer um intercâmbio, quando você vai precisar mobilizar uma energia, contar com uma força interior enorme. Mas lembra do primeiro? Tem uma força interior sintonizada com a sua essência. Essa é a energia do guerreiro espiritual. Quando você tem isso, você segue adiante na sua aventura. E qual a terceira fase, gente? Olha só, todos nós passamos por isso. O primeiro chamado, às vezes, ou o segundo, ou o terceiro, a gente recusa. E recusa por uma quantidade enorme de motivos: medo de errar, medo de ser julgada, medo de não ter competência, medo de estar inseguro, medo, tem dúvida se é aquele caminho mesmo que você quer seguir. Gente, é assim a vida de todos nós. Será que vai dar certo? E se eu fracassar? Como é que vai ser? Eu começo a criar resistências e obstáculos para mim mesmo, sem olhar que eu posso construir um caminho, né? Posso construir, posso ver quais são os talentos que eu preciso desenvolver. Não, eu só olho nessa fase, não, não vou fazer, não, vou adiar, deixa para o ano que vem. Não é assim? Quem ajuda a gente quando está cheio de dúvidas se segue ou não aquele caminho? Claro que a primeira grande força que a gente precisa é superar o medo. E Mimulus devolve essa coragem. Coragem para a gente vencer essa timidez inicial, para a gente paralisar diante de uma coisa qualquer. É um medo que eu consigo definir. Eu tenho medo de errar, eu tenho medo de escuro, eu tenho medo de não dar certo, eu tenho um medo que, se eu associo ao latte, que me dá confiança, segurança, capacidade, e se eu ainda não tenho essa capacidade toda, ao invés de eu botar meu sarrafo lá em cima, me comparando com um expert, eu começo a andar e ganhar segurança, ganhar confiança, me posicionar no lugar que eu estou. Concurseiros do meu Brasil, é isso. Não vai passar de primeira, é raro o primeiro que passa no concurso de juiz logo que sai da faculdade, não é assim? Falam aí que é um tempo médio de 5, 6 anos para você entrar no concurso que você quer. Então você precisa ganhar confiança, segurança. E aí, olha só, nessa fase da recusa, a gente tem que trabalhar com as nossas próprias dúvidas. E não é a dúvida de ficar perguntando para o outro: quero ou não seguir esse caminho? Fico onde estou, eu vou fazer outro lugar.
Vou fazer outra coisa. Mudo ou não mudo de casa? Quais são as vantagens ou desvantagens de aceitar ou não esse novo emprego? E a dúvida é natural que ela aconteça, porque ela me chama para a possibilidade de ponderar, de refletir e de fazer uma escolha entre duas coisas, especialmente se eu estou escolhendo entre duas coisas que são muito boas, né? Porque quando eu estou saindo de algo que é muito ruim, é fácil escolher, né? Eu vou testar o novo. Porque o medo do desconhecido, do novo, de não saber quais são os novos passos, acomete a cada um de nós. Então, olha para isso com cuidado, porque na quarta etapa você encontra seu mentor. Gente, todo filme tem isso. Desde o Pinóquio, que tinha um grilo falante lá aconselhando, né? Como está na moda, na internet tem milhões de mentorias, e eu sou uma das que faz mentoria também. E Harry, que eu vou usar várias imagens do Harry, com Dumbledore. É um mentor. Ou Kung Fu, para quem é antigo, né? Falei da idade agora. Não tinha um mentor? Karate Kid? Não tinha aquele senhor lá que ensinou ele a lutar e que ele lembrava das lutas depois ou dos conselhos que ele dava? E se você tem uma vida acadêmica, como já passei por essa fase, na especialização, mestrado, doutorado, tem sempre um orientador, que é aquela figura mais experiente, que vai te dar conselho, vai te treinar, ou alguns têm um objeto especial, né? Ou um oráculo. Cada um vai ter o seu mentor. O que que acontece em relação ao mentor? Olha só. Primeira coisa que a gente precisa fazer nessa etapa é reconhecer a nossa própria humildade. Mesmo que a gente tenha competência, talentos, etc., a gente precisa caminhar com alguém. Sempre alguém vai saber uma outra coisa. Vai olhar lá na síndrome do impostor, como é que eu falava disso. Cada um de nós tem uma expertise numa área. Então, quando eu sou capaz de fazer alianças, wedding bush, parcerias, eu caminho junto, eu caminho com, eu consigo ir mais longe. Mas é fundamental eu validar cada etapa dessa caminhada, cada talento que eu fui desenvolvendo, ou reconhecer que cada um de nós traz um arsenal de habilidades, de talentos ou de facilidades que diferem uns dos outros, mas que são fundamentais que sejam reconhecidas e qualificadas. Buttercup. Por quê? Especialmente se você é um concurseiro. Porque pode ser que você não passe no segundo, pode ser que você não passe no terceiro, mas você vai se qualificando cada vez mais para a sua hora chegar. Buttercup. Eu qualifico cada etapa da minha jornada, tá? O que que acontece no quinto? Eu cruzo meu primeiro limiar. Que é isso? Eu saí da minha bolha. Ela não me serve mais. Não é aquele lugar que eu quero ficar. Eu agora estou pronto para ir para o mundo novo, desconhecido, que eu não sei quais vão ser minhas vantagens, desvantagens, apoios, etc. É partiu viagem. Primeira viagem é isso. Quem já viajou sozinho Quem já viajou sozinho sabe que a primeira você faz com frio na barriga. Você não sabe se é melhor o ônibus, o avião ou o trem. Você não sabe se você vai conseguir. Gente, sou da época do mapa. A primeira vez que eu viajei para a Europa não tinha GPS, nem celular, que a gente achava tudo aqui. Eu era péssima em mapas, eu tinha que botar o mapa na posição para eu saber onde que eu estava e fazer amizade, conversar
com gente que eu nem sabia quem era, para dizer qual era o melhor. Olha só, era outro tempo, né? Qual é o melhor lugar? O que que você não, o que que é imperdível fazer ou não? E com pouco dinheiro, eu lembro que eu comprei um livro que é muito legal, chamado Europe $40 a Day. Europa, $40 por dia. Gente, isso é muito pouco dinheiro, tá? Mas enfim, era o que era possível. E dava para fazer várias coisas. Óbvio que não era viagem para comprar, mas era viagem que você aproveitava, conhecia gente, falava, nananá, desde que você tivesse disponível para aquilo. Isso não volta mais. Quando você está pronto para partir, seja o que for, e aí eu coloco todos esses influenciadores que contam histórias de quando, olha só, já não era mais aquilo, eu vou mudar, não volta mais. E aí, quem ajuda a gente nessa etapa? Primeira coisa é a grande essência da mudança. Walnut. Walnut em algumas farmácias, que algumas pessoas chamam aqui. Walnut ajuda a gente a mudar. O que eu vivi não é mais aquilo que eu quero. Eu estou pronta para um novo movimento. E, ao mesmo tempo, eu estou protegido para isso. Eu tenho uma barreira energética que impede que eu retroceda. Eu vou, estou pronto, é para lá que eu quero ir. Mas, olhem só, BlackBerry é a mão na massa. Eu saio da ideia para a ação. Ah, é? Você vai para a Europa, mas vai como? Quanto que você vai precisar de dinheiro? Quais são os países que você vai escolher? Você vai viajar de que forma? Eu começo a estruturar uma ação e eu boto a mão na massa. Eu saio do pensamento e vou para a ação. E vocês podem ver que todos esses influenciadores de sucesso, quando eles vão contando as histórias deles, eles vão falando. Houve um momento em que eu estava fazendo as duas coisas. De repente, eu estava pronto para dar o próximo passo. E aí eu não voltei mais. Gente, e aí eu não voltei mais. Ele deu um passo. Ele botou a mão na massa. Ele não caiu do céu, ele não ficou esperando, ele não é herdeiro, porque agora está na moda, né? A gente falar que é herdeiro. Não. Era o sonho dele, é o alinhamento com o projeto dele, então ele fez o caminho. Isso ajuda. Quando você está pronto. Só que você bota a mão na massa construindo etapas, fazendo coisas, planejando seus passos e efetivamente atuando. Mas todos nós sabemos que Gensen é necessário. Por quê? Resiliência. Eu não vou desistir porque perdi no primeiro concurso, nem no segundo, nem no terceiro. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima, reconhece a queda e não desanima. É isso, é ser resiliente, é capaz de falar: epa, não deu certo agora, eu vou de novo. E de novo, e quantas vezes forem necessárias até eu chegar onde eu quero. Então, eu estou pronto para mudar, eu vou atuar efetivamente, não vou ficar de curso em curso a vida toda, e eu sou resiliente. Não deu certo agora, eu vou tentar de novo e vamos de novo. E aí ele dá esse passo e entra na história. Só que as provas acontecem, né? Não é verdade? A gente faz vestibular, ou a gente faz residência, porque eu sou médica, vocês sabem, ou a gente faz concurso público porque a gente quer, ou a gente quer fazer a primeira viagem e perdeu a carteira, enfim, acontecem provas. E é engraçado que em inglês isso é a estrada das provações ou dos desafios. E nesse caminho da resiliência, porque você vai ter que aprender nesse caminho, nem tudo vai dar certo de cara, você vai aprender com os erros ou não. Você aprende a construir aliados e observar quem são seus inimigos. Na estrada, eu conheço cada passo desse chão, não é assim?
Até a gente conhecer cada passo desse chão, a gente já caiu no buraco, já engatou, já derrapou, já saiu, já alguém já te ajudou a tirar, e até que você não caia mais. Ali não dá. Você sabe quem fica só olhando do outro lado não vai nem te estender a mão, mas você sabe exatamente quem vai te dar a mão ao longo do caminho. Então, na construção da resiliência, a gente tem que aprender a se superar. A gente tem que aprender com os hábitos. A gente tem que persistir na direção do que a gente quer. E a gente tem, acima de tudo, de ser determinado para chegar onde quer que a gente queira. E aí, olha só, eu vou trazer algumas sugestões. A primeira é Quaresmeira Rosa. Por quê? Lembra que eu falei que são provas ou provações, aliados e inimigos? Quaresmeira Rosa ajuda a gente a ser gentil, a acolher, a confiar inicialmente na gente. Parar de julgar o tempo inteiro. Quem olha, tem essa história, gente, quando a gente aponta um dedo, voltam três. Se eu estou julgando muito, criticando muito, é porque meu sarrafo está lá em cima em relação a mim mesma. Então, Quaresmeira Rosa me devolve a confiança nas relações, na possibilidade de perdoar inicialmente a mim. Eu aprendo a ter um olhar gentil e acolhedor para mim, para que eu possa ter com o outro. Isso é muito útil, especialmente se você é um daqueles que já levou muita rasteira. Quem leva rasteira tende a achar que o mundo é de pessoas que vai dar novas rasteiras, entendeu? E nem é isso, tá? Primeira coisa. A outra é média, e é, como as pessoas chamam aqui, mádia. Por quê? Foco, determinação. Olha que centro forte. Eu tenho foco, eu tenho determinação, eu tenho direcionamento. Eu não fico distraído. Na primeira curva eu troco de ideia, eu mudo. Não. Eu consigo ir na direção do que eu quero. E Vervain vai me dar o entusiasmo, a vitalidade, o direcionamento, a certeza daquele pensamento que eu quero ter, mas com flexibilidade, capaz de ouvir o outro, não tendo que convencer o outro a todo custo da minha verdade. Eu sou capaz de ser flexível, um bom ouvinte, porque isso é fundamental para eu ir adquirindo é, forças, habilidades, talentos. Eu cresço na troca. É fundamental o meu entusiasmo, mas eu tenho que saber escutar, eu tenho que saber ouvir. Pode ser que naquele ponto de vista seja a virada de chave do meu projeto, tá? Vamos embora. E aí vai se aproximando a caverna secreta, como ele fala. Quem viu Harry, a grande luta do final do filme, né? Aconteceram várias lutas ao longo do caminho do Harry com o esse cabecinha branca aí. Lembram disso? Várias e várias, várias. Mas a grande luta acontece no último filme. Nos dois últimos, né? Que são lúgubres, são fechados. Só que a gente tem que se preparar para enfrentar o maior desafio. E a gente vai se preparando. O pessoal aqui que faz concurso público fala para mim assim, Tânia, eu já passei três vezes, estou falando concurso do direito, né? Três vezes na primeira etapa. Tá chegando. Quando eles passam da primeira e da segunda, né, múltipla escolha e a escrita, eles têm quase certeza que eles vão passar na oral. Por quê? Porque eles já estão fazendo outros cursos, outras preparações. Porque a grande eliminação são nas duas primeiras etapas. Então você tem que se preparar para a sua grande batalha ou para o seu maior desafio, seja ele qual for. E aí, olha só, gente, não é uma preparação
Cada um de nós vai contar uma história dessa preparação, sabe? Mas a pior coisa que pode nos acontecer é paralisar. O medo que paralisa, o pânico, aquela coisa que não te deixa sair do lugar. Lembra que a adrenalina é luta ou fuga? Lembra disso? Aqui você freeze, congela. Brincando, brincadeira de criança, estátua, e não consegue sair dali. Sabe um exemplo? Você vai fazer a prova e dá aquele branco total. É a mesma paralisia. Naquela hora não acontece nada. E a pessoa conta isso para mim. Tem outros exemplos, tá? Estou dando em relação a essa coisa. Tem uma outra fase da preparação, que é você aprender com os erros anteriores. Chestnut Bud. Eu aprendo com os meus erros. Eu olho o que eu errei e o que eu acertei. Vocês não já viram que as histórias são sempre as mesmas? Novelas. Muitas novelas têm mesmo enredo. A jornada do herói é igual, gente. É um enredo, é uma caminhada com um clímax, uma grande batalha, e ele renasce ao final. Isso é um roteiro vitorioso para todo mundo e a gente vê várias coisas assim. Só ver Rock 1, Rock 2, Rock 3, Velozes e Furiosos 1, 2 e 3. Por que que a gente vai vendo as Matrix? Por que que a gente vai vendo as sequências? Porque elas vão falando de uma jornada de um herói. John Wick, do John Wick. Eu adoro John Wick 1, 2, 3. E ele vai contando qual foi a saga dele, ou de qualquer um dos heróis. O que que acontece no Chestnut Bud? Você aprende o que que deu errado aqui, o que que deu errado ali. Espera aí, que isso aqui eu não vou errar mais, isso aqui eu não vou errar mais. Concurseiros no meu Brasil. As aulas de revisão são fundamentais. Por que que a gente manda todo mundo que não tem tempo para estudar? Faça as provas anteriores, faça as provas anteriores. Porque com uma frequência enorme acontecem variações daquelas questões. Chestnut Bud, eu aprendo. Mas quando eu estou chegando na minha grande batalha, eu preciso de uma proteção, que a gente chama psíquica maior. Yarrow dá essa proteção. É um escudo energético de protetor. Por quê? Essa era uma planta que era usada na antiguidade para colocar na porta para afastar os maus espíritos. Então, já estou dizendo para vocês: inveja, mal olhar, tudo vai embora. Mas vai embora também uma outra coisa, a desvitalização. Sabe quando você chega num ambiente, ou aqui alguns terapeutas já me falaram, Tânia, eu saio no final do dia arrasado, eu não tenho mais uma gota de energia. Yarrow. O que é meu fica comigo, o que é do outro. Eu não me desvitalizo, nem com ideias, nem com pessoas, nem com ambientes. Percebe? Por que que ideias? Porque você já perdeu o primeiro, o segundo, o terceiro? Tem uma coisa ali que, se você não trabalhar direito, você vai achar que vai para o buraco novamente. Por isso que isso é tão fundamental. Olha, que isso é um crescente. Cada pessoa tem uma coisa por trás disso. E a gente está falando de ideias gerais. E aí começa a grande prova, a provação suprema, que é a batalha maior, o grande confronto. Se vocês. Tem quantos filmes que chamam confronto final? Batalha final. Não é à toa, porque aquele é o seu grande desafio. E eu trouxe dois exemplos, né? Olha, essa da luta contra o dragão, que vocês já devem ter visto esses filmes também, e o Sansão. Sansão é muito característico, porque ele estava lá, caído, já tinha dançado, e aí ele pede ao pai mais uma última oportunidade. Então, a sua provação suprema não é só vencer a si próprio. Você, com frequência, na tua história, na tua vida, você vai trazer um talento, ou um dom, ou uma possibilidade, ou um aprendizado que você vai compartilhar depois. Sansão talvez seja o exemplo mais marcante dessa história. Mas em todos os filmes tem histórias assim. Vide a batalha final do Harry.
E aí, olha só, vamos olhar para isso. Eu trouxe a Angélica novamente. Grandes batalhas, grandes provações não são vencidas na força do braço. Tem uma proteção, uma guiança, um anseio, um alinhamento com a tua essência, se você não é um tipo mais espiritualizado. Tem uma essência com uma força maior, que atua para o bem, para a luz. Isso a Angélica traz. Essa certeza desse amparo. Logo, peçam isso. Solução divina. Especialmente se for uma causa que você não tem a menor ideia de como vai resolver. Penstemon, gente, traz a energia, o entusiasmo e a força necessária, obviamente alinhada com a tua essência, ou com a espiritualidade, ou com o eu superior. Cada um tem um nome para isso, para você vencer uma grande prova, uma grande batalha, uma grande adversidade. Percebem? Tem que vir uma força maior naquele momento. Uma energia que vai fazer com que você seja capaz de superar aquele obstáculo. E aí, não dá para ser de qualquer maneira. Quando eu falo Indian Paintbrush, é a solução fora da caixa. É a ideia criativa que vai te colocar num outro lugar. É, é aquela coisa, aquela questão a mais que te bota dentro do concurso. Percebe? Porque naquele momento veio a ideia, veio e você colocou em prática. Ou seja, da criatividade para a prática. Você traz, exemplo, cavalo de Troia, que eu lembrei agora, cavalo de Troia. Aquela guerra estava perdida. Se vocês nunca viram o filme, vale a pena. Quando eles entram com aqueles guerreiros para dentro da muralha, dentro do cavalo e venceram a guerra. Aquilo é uma solução fora da caixa. Indian Paintbrush. Usar o seu talento, a sua criatividade de uma forma inovadora, inédita. E é o seu jeito que vai vencer. Dois exemplos de pensar fora da caixa. Eu não sei se vocês conhecem o Teodoro. Eu conheci, sei lá, há pouco tempo. O Teodoro é ótimo. E aí eu vi uma reportagem com ele há pouco tempo, alguém comentando que ele era um gerente de loja. E na pandemia é que ele começou a fazer vídeo, mas ele não ficou fazendo vídeo igual a ninguém. Ele foi fazendo vídeo do jeito dele, com a cara dele, do jeito. Alô, muito boa tarde. Vejam, procurem o boa tarde. Até eu já vejo qual é o boa tarde, o que que ele está falando naquele dia. Porque, alô, muito boa tarde, faz toda a diferença. E às vezes ele é muito alegre e ele dá uma mensagem de otimismo para você. Mas ele fez do jeito dele. Essa é a criatividade, é do seu jeito, não é do jeito do outro. O outro não vai dar certo para você. O outro vai brilhar a estrela dele. Você precisa brilhar a sua, com a sua contribuição. E é claro, gente, que a recompensa chega. Aqui, na sua jornada, você vai reconquistar algo que é valioso para você. E pode ser conhecimento, poder, um objeto, dinheiro, uma transformação pessoal, um talento novo que você desenvolveu. A recompensa vem. É uma questão de tempo. Ela vem. E você vai celebrar. E eu fiz questão de deixar em inglês, sabe? Porque existe uma diferença de ser award e reward. A recompensa é uma recompensa, por exemplo, financeira por algo que você fez, por um serviço que você prestou. Award é um reconhecimento por um valor, por uma qualidade. Ah, o Oscar. O Oscar é um reconhecimento. Não importa. O que importa é que você celebre aquela conquista da menor à maior. Celebrar faz toda a diferença. Celebrar cada etapa, cada conquista, cada valor.
Bom, eu sou mãe, né? Quando a gente era pequeno, vocês não já ou quando quem tem filho aí vai saber o que eu estou falando. A gente vai torcer para os filhos na natação, ou no futebol, ou no judô, cada um, ou no balé. E a gente fica alegre com cada etapa, com cada mudança de faixa, com cada etapa que a pessoa fez, que a criança teve. E isso a gente leva para a vida. Celebrar. E aí, olha só. E eu vou trazer um exemplo que eu fiquei muito impactada recentemente. Eu não sei se vocês viram o João Fonseca quando ganhou do Djokovic, que foi uma vitória assim maravilhosa. Ele ganhou Roland Garros? Não. Mas como que ele ganhou o número um do mundo? E ele celebrou, e ele qualificou, e ele falou: vou continuar a trabalhar. Estou chegando. Buttercup. Eu valorizo cada etapa, cada conquista, cada talento, cada novo degrau que eu subi. Mas tem um lugar, né, gente? Larkspur faz o quê? Esse entusiasmo, à medida que eu vou tendo talentos ou reconhecendo minhas habilidades, especialmente no mundo corporativo, nas empresas, eu vou ganhando uma certa liderança. Essa é a liderança do Larkspur. É uma liderança que entusiasmada, que inspira, que estimula, que cuida, que faz com que a equipe cresça junto. É uma liderança inspirativa que a gente chama. Não é uma liderança autoritária que tem que ser sempre do meu jeito. Percebem a diferença? Ao risco que eu corro. Dá um exemplo. Não sei se é assim, né? Mas é a imagem que passa. O técnico do vôlei, o Zé. Ele não passa essa coisa dessa liderança que traz, que é uma liderança que mantém as meninas mobilizadas, que mantém elas ali. Quantos anos ele é técnico da equipe de vôlei feminina do Brasil? Quantos times ele já levou? Quantas renovações aconteceram? E ele está lá. E elas falam da confiança que elas têm nele. Larkspur traz isso. Veja, na sua jornada, você está começando. E à medida que você vai ganhando talentos e habilidades, você também vai crescendo, vai ocupando mais espaço, você vai ficando poderoso ou poderosa. E aí, faz o que com esse poder? Compartilha, estimula, traz gente, cria. Porque tem um outro risco aí, sabe qual? Estamos chegando, né, no topo. Rigidez. Ou é do meu jeito, ou não é nenhum. Ou faz só desse jeito, dessa maneira, e eu não aprendo a celebrar, usufruir, ter prazer. Eu fico rígido, Rockwater. Eu só vejo o dever, a obrigação, o tem que, e eu não aprendo a flexibilizar, a ouvir, a interagir, a me divertir. Rockwater. Eu tenho que aprender a aproveitar a jornada, aproveitar a jornada, para que eu consiga fazer aliados, alianças, parcerias e que a minha jornada seja benéfica para todos, inclusive, especialmente os que estão próximos a nós, nossa família, né? Senão a gente vai e larga para trás todo mundo, né? Fica a dica. Cheguei, adquiri talento, sou um líder carismático, entusiasmado, motivo a minha equipe e eu vou fazendo meu caminho de volta, né? Ou seja, a vida, a gente cresce em espiral, né, gente? A gente não cresce em linha reta, a gente revisita situações ou aspectos, não é assim? E aí, como é que é essa jornada? As escolhas novamente se dão. Só que não é mais o início que eu não sabia. Não. Agora eu tenho vários talentos que serão postos à prova. Filme é muito bom para isso. Quando a gente faz do mesmo jeito, a gente tem a mesma resposta. Se a gente usa o aprendizado que a gente teve, a gente pode ter uma resposta diferente.
Já viram como é que é isso? Esses filmes que vão e vêm, a gente perde e ganha batalhas. E perto da grande batalha, o que que acontece? Ele vai acumulando, vai lendo tudo o que ele viu, todas as possibilidades para ele chegar lá. E ainda assim, muitos ficam pelo caminho ou morrem. Mas ele tem que escolher. Geralmente, ele tem que escolher. E nessa escolha do filme, ele sempre escuta a voz interior. Lembram disso? Ele escuta o que ele chama de intuição. Tem todas as possibilidades lá. Agora, então, que os filmes têm ficção, computador, nananá, nananá, e o cara escuta o criativo, o que está alinhado, o que ele construiu. Ele fez uma trajetória e ele analisa as experiências. Seis, a essência da sabedoria. Ele usa todo o conhecimento. Ele não acha que é fatalidade, destino, ou então o contrário. Vocês já ouviram gente que fala que não merecia chegar ali? Gente, ninguém chega num lugar de destaque sem ter feito uma caminhada e ter investido muito. Sage traz essa experiência, traz a essência da sabedoria, de olhar para a sua história e ver, Chestnut Bud, seus aprendizados. E você faz, lembra que eu já falei de esclerantes lá atrás? E agora você faz uma nova escolha, a sua escolha, alinhada com seus talentos e com a sabedoria que a tua história te trouxe. Esse é o caminho. E o que que acontece? Você renasce como fênix. Lembra que o Dumbledore tinha uma fênix que desmarchava, voltava, ia e voltava? A ressurreição é isso. Você renasce com novas perspectivas, um novo conhecimento. E é esse renascer que te prepara para a tua batalha final. O grande exemplo de ressurreição é o de Jesus Cristo, que ele morreu, mas nos deixou aqui com toda essa caminhada em relação ao amor incondicional. E, obviamente, nos deixou o Espírito Santo. Então, olha só, não escolhi à toa. Essa imagem do renascimento é a imagem da ressurreição ou das diversas técnicas de renascimento ou rebirthing que vocês possam já ter vivido ou vivenciado. É essa possibilidade que você tem de vencer a sua grande batalha, seja ela qual for, na sua vida, no seu desafio, no seu cotidiano. Vocês sabem que eu gosto de imagens, né? E eu estou trazendo apoios para essas imagens. Lotus é a essência da meditação que todo mundo fala, né? Mas é a grande essência do alinhamento espiritual. É a minha busca por esse alinhamento. Então, sim, ela ajuda os céticos, como ela ajuda as pessoas que têm dificuldade para meditar. A quê? A ouvir esse silêncio. Scott Bloom, sabe a força das inundações, dos terremotos, aquela força que é física, ela é energética, ela é emocional, é o grande Sansão na batalha final, é a grande força entusiasmada, energética, para você vencer o teu grande desafio externo. E a energia do guerreiro espiritual que eu trago novamente. Tudo isso, para a sua ressurreição, você está alinhado a um todo maior. E você já não está trabalhando só para você. Você está trabalhando para o bem comum, que é a última etapa, que é o regresso com Elixir. Que Elixir é esse talento incorporado, esse talento benéfico, mas esse talento que é benéfico para você mesmo e para o outro, para o bem maior, para o todo. E essa ideia da essência divina, né?
vem desde a Idade Média, da longevidade, da longa vida, do bem-estar, etc., ou da busca por paraíso, ou do crescimento do homem. Essa é uma imagem da Idade Média que mostra esse homem pronto para florescer. A florzinha em cima. Esse homem pronto para crescer. E esse crescimento se dá a partir de um alinhamento interno. Isso já estava no oráculo de Delfos. Dentro, você floresce e você vai descobrir o que está fora. Você não cresce sem olhar para dentro e sem estar alinhado com essa força da luz ou da sua essência, que é uma força necessariamente útil ao todo. Quando a gente vem com isso, né, Angélica novamente, você está alinhado com essa frequência. Você trouxe o seu talento com a sua tonalidade, íris, lembra disso? Incorporado, e você coloca a serviço. Self-heal é o curador interno. Que é isso? Lembra que eu consigo ouvir melhor, curar melhor a dor pela qual eu já passei? Self-heal. Esse elixir nada mais é do que a tua habilidade de ter superado a tua própria dor e colocá-la à disposição do mundo, com alegria, com leveza, com felicidade, com a certeza de que é para o bem comum. E é claro, gente, que você pode escolher várias imagens, né, da jornada, e eu trouxe esse resuminho com várias coisas que a gente já viu, né, ou de imagens que a gente já tenha visto por aí. Mas lembra que, independentemente da nossa jornada, a gente começa tendo uma imagem, sonhando, querendo trilhar. E nessa imagem, todo o tempo, tem um curador que ampara, que cuida, que acolhe e que vai nos estimular a dar o próximo passo. Eu espero que isso tenha sido útil para vocês e vamos ver o que é que a gente traz num outro encontro. Essa é a jornada do herói, sim, mas com um olhar acolhedor, porque nós somos os heróis e heroínas da nossa própria vida. E tem sempre um cuidador esperando que a gente deixe essa nossa luz brilhar a serviço. Que esse encontro tenha sido de benefício para todas as pessoas. Eu brinco que é em todos os corpos, campos e dimensões. E foi um prazer ter você aqui. Até breve. Deixa eu interromper aqui. Pronto. Até breve mesmo.